Bom, graça e paz a todos. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre status. Nós lemos aqui o Romanos capítulo 7 e vemos alguns versículos aqui, que fala a respeito do pecado habitando em nós. Eu gostaria de reler alguns versículos aqui, que é muito interessante para que nós vamos falar aqui. O versículo 5 do capítulo 7 diz assim: porque enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado, que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Então, o versículo 5 fala assim que a lei, a nossa carne, as paixões dos pecados, que veio por causa da lei, porque a lei disse não cobice, não mate, não adultere. Então nós começamos a desejar esse mal e o nosso corpo passou a ter uma paixão, o desejo pelo pecado. E o versículo 6 diz assim: mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aí no versículo 6 ele fala assim que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos libertos da lei do pecado e passamos a ter novidade de vida em Cristo Jesus. Nós passamos a ter uma vida nova em Cristo Jesus. E ele diz assim: depois de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Versículo 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia o desejo. Se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Ele diz assim que sem lei não existe pecado. Então a lei veio para mostrar para nós o que era pecado e quais eram as coisas que era contrário à vontade de Deus e o que Deus tinha para nós. E continuando aqui, um pouquinho mais adiante, no versículo... eu ia ler o versículo 15, mas vamos ler o versículo 18. O versículo 18 ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer estar presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, segundo ao meu íntimo, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
a palavra do Senhor fala um pouco sobre as nossas vidas, e é interessante que muitas pessoas, quando elas vão falar desse texto, elas começam falando sobre a pessoa não conhecer a Deus, a pessoa não estar com Deus. Ele começa falando sobre a pessoa que não está com Deus, que vive no pecado e que precisa ser liberto e tudo mais. E eu já ouvi muitas pessoas falando que Paulo escreveu esse texto de Romanos capítulo 7 e depois de vários anos, depois de vários tempos, ele escreveu o restante, porque ele estava... os versículos anteriores, os capítulos anteriores, ele está falando assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, eu, Paulo, servo de Cristo, eu, Paulo, escravo de Cristo. E quando chega no finalzinho do capítulo 7, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu já vi muitos pregadores falando que esse texto, esse livro de Romanos foi escrito em vários anos, e Paulo, ele realmente achava que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem, como eu posso dizer, prepotente, orgulhoso em dizer apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Depois ele vai abaixando, dizendo assim, escravo de Cristo. E quando ele chega nesse texto aqui, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E isso é bem o contrário disso, que não é porque isso foi passando os tempos e Paulo foi percebendo, foi entendendo as coisas. Não. Nos primeiros capítulos de Romanos, ele está falando do nosso status perante a igreja como autoridade. E quando chega no capítulo, no final do capítulo 6 para o capítulo 7, ele começa a falar sobre o nosso status como homem na carne, uma pessoa na carne. E quando ele está falando do pecado e da carne, do homem carnal, ele fala que, como muitos pregadores falam, que esse texto aqui está falando da pessoa que não conheceu a Deus ainda, e está falando do pecado, e depois começa a falar da pessoa que já se converteu. Pelo contrário, nós vemos aqui no comecinho do capítulo, no versículo 6, ele fala assim: mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida, em novidade de espírito, e não em costumes antigos. E no versículo 6, ele está falando assim de se converter a Cristo, de morrer para o mundo e nascer para Cristo Jesus. Realmente de ter uma nova vida com Cristo. No versículo 6. E nos versículos seguintes, ele continua falando do homem pecador. Porque isso não é uma mágica. Não é nós aceitamos Cristo agora e um segundo depois nós deixamos de pecar. Isso não é uma mágica. Nós não estamos vivendo no mundo do Harry Potter. Nós estamos vivendo no mundo real, onde nós pecamos. E nos versículos seguintes, no versículo 14, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala assim: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele fala assim: a lei é espiritual. E por tentar viver a lei, eu vivo no pecado e o pecado reina em mim porque sou carnal. E isso depois de falar de uma conversão, depois de falar de viver em novidade de vida, depois de falar de ter
uma transformação de morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele continua falando que ele deseja fazer o bem, não consegue fazer o bem, mas o mal que ele tenta fugir desse mal, ele acaba fazendo. A nossa vida pecando contra Deus, a nossa vida comum, nós tentamos todo o tempo fazer coisas boas, Aleluia. Nós tentamos viver uma vida sem pecado e acabamos pecando por causa do desejo da nossa carne. Passamos a cobiçar, a sentir o desejo da carne e do pecado e acabamos executando o pecado, vivendo o pecado, em vez de viver as bênçãos de Deus para a nossa vida. E ele fala assim que essa lei, a lei de Deus, ela luta contra a lei da minha carne, que pede pelo pecado, que clama pelo pecado, e a lei de Deus, ela vem falar o contrário, que eu preciso me santificar, que eu preciso me purificar, que eu preciso cumprir tudo aquilo que diz a palavra de Deus. E ao mesmo tempo eu não consigo fazer. E ao mesmo tempo eu tento lutar contra aquilo porque eu sou homem segundo a lei que foi empregada em mim através da palavra de Deus. E no versículo 24, ele diz assim: por causa da lei, por causa desse corpo, eu sou miserável. Eu peco e vivo em pecado. E ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse pecado que eu vivo lutando contra e tentando viver contra o tempo todo? E a resposta está no versículo 25 e no capítulo 8. Ele diz assim: mas agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. E no capítulo seguinte, no capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Já no capítulo 8, Paulo continua dizendo, vou ler nessa versão aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque segundo a minha carne, eu sou um miserável, um homem que não acerta, mesmo sabendo o erro, fica tentando acertar, tentando viver o melhor de Deus para mim, mas segundo a minha carne, não dá para fazer o que a vontade de Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e com oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. A palavra do Senhor diz assim que o pecado, a lei, ela serve para nos mostrar que sem Cristo, sem a obra de Cristo na cruz, nós não podemos nos livrar desse pecado,
por mais que nós tentamos viver contra o pecado, tentar viver a lei de Deus, nós não conseguimos cumprir. Então o texto diz assim: Deus envia o seu próprio Filho, Cristo Jesus, na terra, para que venha em carne e pela aparência da carne condene o pecado na carne, para que possamos ser uma vez por todas livres do pecado nesse corpo mortal. Então eu passo a ser livre do pecado, não porque eu não erro mais, mas porque eu tenho Cristo Jesus em mim, que pagou esse preço, que cumpriu o seu plano para que eu não morresse de acordo com a lei do pecado, mas que eu tenha vida e vida em Cristo, através da graça. Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor, ainda lá em Coríntios, em capítulo 3, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, começamos novamente a elogiar a nós mesmos, ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Amém. Ele diz assim que uma vez que nós temos que os nossos status diante de Deus, o livro de Romanos, vou tentar vou recapitular aqui para a gente explicar rapidinho. Ele começa falando da pessoa que se converteu a Cristo. Então ele fala algumas coisas sobre a pessoa, características das pessoas que realmente aceitaram a Cristo, que são salvas em Cristo Jesus, como elas devem andar. Então, no capítulo 2, capítulo 3, ele começa falando que a pessoa salva, ela não é mentirosa, que a pessoa salva, ela não é idólatra, que a pessoa salva, ela não tem relacionamentos ilícitos. Ele se relaciona com pessoas e não com coisas, não com animais, não com pessoas do mesmo sexo. Deus está falando que as pessoas que são convertidas em Cristo Jesus e têm a sua salvação perante Deus através da conversão para a manifestação da graça de Deus através de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele diz assim que essas pessoas têm como características a viver lutando contra o pecado, seja mentira, seja relações ilícitas, seja roubos, idolatrias. E é interessante que quando a palavra de Deus fala sobre idolatria, ele fala prostituição. Ele fala que a idolatria é um pecado de prostituição, que os relacionamentos ilícitos é um pecado de prostituição. Ele fala que a traição entre marido e mulher é prostituição. E é interessante que a palavra de Deus nos mostra que as relações sexuais ilícitas, a idolatria, ele é um pecado de prostituição,
que não tem diferença entre o homem e mulher que se vende, quanto a um homem e mulher que acredita em vários deuses, que tem outros deuses diante dele. O pecado para Deus é igual. E ele, depois que fala dessas características, ele fala de alguns deveres que nós devemos ter como salvos, de falar de Cristo, de passar para as pessoas aquilo que nós recebemos de Cristo. E quando ele fala isso, ele fala de funções que nós devemos executar na igreja diante de Deus. E ele fala do nosso status diante de uma igreja, como líderes, como pessoas que ministram a palavra, como pessoas que cuidam de outras pessoas, como pessoas que estão preparados para viver aquilo que Deus tem para derramar através de você para outras pessoas. E já lá para o capítulo 6, no capítulo 7, ele começa a falar da nossa vida como pessoas carnais, a nossa vida em carne. E ele encerra falando assim, que só a salvação, só Cristo, só a obra redentora de Cristo pode nos livrar da lei do pecado e da morte e nos colocar numa condição de que nós não merecemos, nós não podemos alcançar a salvação. Nós recebemos a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim que essas pessoas que vivem assim, que buscam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que receberam o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que tenta viver segundo o Espírito, ele fala assim: vós sois a nossa carta escrita, escrita nos vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestantemente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Aleluias. Ele diz assim que à medida que nós vamos reconhecendo o quanto nós erramos, o quanto nós somos pecadores e só Cristo pode nos libertar, nós vamos nos diminuindo a si mesmo e dando cada vez mais lugar a Cristo, porque nós vemos que se nós estivermos na carne, se nós estivermos vivendo segundo a carne, o que seria viver como segundo a carne? A gente pode dar muitos exemplos a respeito disso, e um dos exemplos que eu quero dar a respeito disso, sobre viver segundo a carne, é realmente não se importar com aquilo que possa entristecer Deus. Não se importar com o que eu estou fazendo, se desagrada, se ofende a pessoa de Cristo, se com as minhas atitudes, se com aquilo que eu faço, que eu vivo, isso ofende o caráter de Cristo. Isso mostra para as pessoas que não vale a pena as pessoas se aproximarem desse Deus também, servirem esse Deus também, porque eu não tive novidade de vida, eu não tive uma transformação. Então, a primeira coisa que nós precisamos
mostrar através das nossas vidas é realmente uma mudança de vida. Mostrar que coisas que eu fazia no passado, eu não faço mais. E é interessante a gente falar sobre isso, porque a lei me obriga a continuar fazendo. Quando a gente vai ministrar, quando a gente vai ensinar uma criança como fazer muitas coisas, como realmente educar uma criança, nós vamos ensinando ela as coisas que são feias para a sociedade, coisas que são horríveis e abomináveis para a sociedade. E quando nós estamos ensinando isso para as crianças, nós mostramos para ela que várias coisas que são erradas, elas vão envergonhar elas mesmas. E se elas continuam, e se elas fazem isso, isso pode trazer uma vergonha para a família, isso pode prejudicar ela, pode prejudicar aquela criança de várias formas. De várias formas. Na sociedade, na sua saúde física, na sua saúde mental e até levar à morte. Nós ensinamos etapas para uma criança sobre essas coisas. E quando nós estamos ensinando essas coisas para uma criança, nós colocamos regras para ela e nós colocamos castigos. Vamos assim, olha, se você fizer tal coisa, você vai ser castigado. Se você for para outro lugar, eu vou para tal lugar, eu vou ficar bravo e você vai ser castigado assim, assim, dessa forma e tudo mais. E quando essa criança ela se depara com aquela situação, ela começa a pensar que se isso é tão grave, se isso é tão ruim, qual será a sensação de fazer isso, de viver isso? Então ela começa a cobiçar aquilo, ela começa a desejar aquilo. E quando ela está cobiçando e desejando aquilo, ela vai cometer aqueles erros e aqueles pecados. Por quê? Porque a lei que você criou sobre a vida dela diz que aquilo é errado, porque ela vai ter sensações, ela vai ter uma experiência que talvez possa prejudicar a sua saúde, a sua saúde física, mental, e pode até levar à morte. E ela quer experimentar essas coisas. E todas as pessoas, elas são assim. A partir do momento que é colocado regras e é colocado leis sobre as pessoas, elas passam a querer saber qual é a sensação de cumprir aquilo, qual é a sensação de viver aquilo. E a palavra de Deus, ela é contrária a isso. Por quê? Nós não temos que viver e lutar contra o pecado porque a lei diz, mas nós devemos primeiro buscar se relacionar com esse Deus. Porque o relacionamento com alguém vai fazer com que nós nos apaixonamos por esse alguém, essa paixão bem nutrida
vir um amor, e o amor traz várias características como respeito, como admiração. Então, quando nós começamos a buscar a Deus, o primeiro passo que nós devemos tomar na nossa vida é tentar de toda forma se relacionar com esse Deus, através da oração, através de escutar cânticos a Deus, de cantar cânticos a Deus, através de ler bastante a Bíblia, de ler bastante a palavra de Deus para conhecer a Deus, porque é conhecer alguém que vai nos fazer se apaixonar por esse alguém. E quando nós nos apaixonamos e nutrimos essa paixão, isso vira amor. E o amor traz características como respeito, como admiração. Então, sabendo que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, sabendo aquilo que Ele fez de sacrifício, que Ele se sacrificou por nós, nós passamos a cumprir os mandamentos de Deus, não pela lei, mas por amor. Por isso, o primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E esse é o mandamento, e esse é o primeiro mandamento e é o mais importante, porque amar a Deus tem como consequência amar tudo aquilo que Deus criou e ter um respeito àquilo tudo aquilo que Deus criou. Não vamos pensar em eu não vou comer o boi porque eu amo o boi, ele é um ser vivo e não sei o que lá. Não é dessa forma. Nós devemos entender as funções animal e planta e etc. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor disse assim: crescei, multiplicai e povoai a terra, sujeitai-a, mande, dê ordem sobre a terra. E ele diz assim: todo animal e planta te servirá como alimento. Então, isso é função. Eu comer um animal, eu estou respeitando ele porque ele foi criado por Deus para ser sacrifício e para ser alimento. É claro que eu não vou maltratar um bichinho. Eu tenho um passarinho aqui, que é bem cuidado, a gente cuida dele, a gente pega ele na mão e às vezes fala de um jeitinho engraçado, né? Que pega e fala: não, coisa fofa! Fala de um jeito engraçadinho com o bichinho, né? A gente sempre vai fazer isso com os bichinhos de estimação. Mas é um respeito. Eu comer um frango não quer dizer que eu estou desrespeitando ele. Isso não tem nada a ver. Eu preciso colocar cada coisa no seu lugar e respeitar as coisas de Deus. Primeiro, amar a Deus. Esse amor traz um respeito. Esse respeito traz amor pelo irmão, porque eu vou ter empatia. Eu vou respeitar o meu irmão como eu respeito a Deus. Como eu sei que eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus e Deus me ensina a ter respeito pelo meu corpo, não fazendo coisas ilícitas. Deus me ensina a ter respeito pelo meu próprio corpo. E eu respeito o meu próprio corpo e passo a respeitar as coisas de Deus. E passo a amar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, jamais eu vou roubar ele. Se eu amo o meu próximo, jamais eu vou assassinar. E por aí em diante. Então a gente vê que se eu cumprir o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, não porque a lei me manda,
mas porque Ele é meu Pai, eu me relaciono com Ele. E não vou oferecer um dolinho para Deus, não vou entrar no papai, você é um amor, é o meu presente da vida, não vou oferecer dolinho para Deus. Ou posso oferecer também, né? Se essa foi só, as minhas condições for só para o dolinho, vou oferecer o dolinho para Deus, né? Que vai ser o que eu tiver de melhor, né? Então já deu uma viajada aqui, né? Viver o nosso status a partir do momento em que nós amamos a Deus, em que nós cumprimos a palavra de Deus, não porque a lei me manda, mas porque eu me relaciono com Deus. Eu amo esse Deus que disse para mim, que me deu algumas características. Eu não devo tentar cumprir as coisas de Deus à força, mas eu preciso aprender a me relacionar com Deus, e quando eu estou me relacionando com Deus através da oração, de leitura da palavra, de louvores e etc., aí sim eu passo a cumprir a palavra de Deus, eu passo a cumprir a lei de Deus e me aproximar de Cristo Jesus, me aproximar da imagem e semelhança a qual eu fui criado, que é o próprio Senhor Jesus. Eu me aproximo dele e vivo o Evangelho de Cristo. Então, passo a ser santuário do Espírito Santo de Deus, como uma pessoa que se converteu, que se entregou a Cristo, e através da minha vida, a palavra do Senhor diz que as pessoas podem ler o Evangelho. Como? Qual a forma que você guarda mais? Você ler uma história, você ler algo, ou alguém te contar aquele algo? Alguém te contando, né? Então você passa a ler a palavra de Deus e passa a ter a revelação de Cristo Jesus sobre aquilo que você está lendo, que representa o próprio Cristo. Então você entende a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você entende quem é a pessoa de Cristo, você entende cada vez mais como ele se relaciona com você. E enquanto você vai entendendo isso, as pessoas à sua volta vai enxergando através da sua vida o Evangelho de Cristo. Ele vai lendo através da sua história o Evangelho. Ele vai vendo através de ações do Espírito Santo de Deus na sua vida a manifestação, o cumprimento da palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus, por receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o versículo 2 e 3, vou ler até o 4, de 2 Coríntios capítulo 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Amém? Amém. No versículo 4 ele diz assim que essa confiança ela vem através de Cristo em Deus. Tudo isso que eu falei aqui, que eu citei aqui, falando sobre a diferença de estar na carne, do nosso status, da forma que nós estamos perante Deus,
e a forma que Deus nos vê através de Cristo, através da graça, da manifestação da palavra de Deus, da palavra de Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo, faz com que essa palavra seja viva em nosso coração, nos dá uma certeza da palavra de Deus, da existência de todas as coisas que foram escritas aqui, nos dando a certeza de que somos a palavra de Deus escrita para as pessoas. Nós somos essa carta. As pessoas podem ler quem é Deus, enxergar quem é Deus através das nossas vidas quando nós confessamos a Cristo sobre as nossas vidas e tentamos todo momento nos relacionar com Deus para que possamos amar a Deus e através do amor cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. A palavra do Senhor, encerrando tudo que eu falei aqui, hoje eu escutei uma pergunta e uma resposta, um questionamento e uma resposta que eu realmente gostei muito. E essa é a diferença para quem tenta viver uma vida segundo a lei e quem já percebeu que nós não podemos alcançar nada de Deus pela lei, e sim por nos relacionar com Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Um rapaz estava em casa fazendo alguns serviços e estava trabalhando ali, e de bermuda, a camiseta velha ali toda rasgada, estava trabalhando ali e falando com Deus. Aí chegou um homem e falou assim: misericórdia, como que você pode estar desse jeito? Aí você está orando, está falando com Deus, olha como você está trajado, você nunca chegaria diante do presidente da República com esse short, com essa roupa tudo rasgado, tudo desse jeito que você está aí, você nunca se chegaria ao presidente da República. Porque você acha que você vai chegar diante de Deus, o soberano, o rei de todas as coisas, dessa forma aí? O homem de Deus, ele precisa estar sempre bem trajado, sempre com roupas sociais. E o rapaz ficou escutando aquilo lá e ele falou assim: eu não posso me chegar diante de um rei, diante do presidente da República, dessa forma que eu tô, né? Ele falou: de jeito nenhum, que essa bermuda você não entra nem num fórum. Ele falou assim: ah, bom. Como que você acha que o filho do presidente está trajado, está vestido, quando ele vai até o seu pai falar com ele, estar perto dele, na sua própria casa, no seu lugar? Como você acha que o filho do presidente está trajado? A palavra do Senhor diz assim que nós não somos mais cidadãos desse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Aleluia. Cidadão dos céus, salvos em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos com Deus
e somos o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus, nós falamos com Deus na sua própria casa. Amém? Aleluia. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e oramos a Deus, nós falamos com Deus em sua própria casa. Porque a palavra do Senhor diz assim que nós somos o templo, a casa, a morada do Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 1, no versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Amém? Amém. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos. Nós somos feitos filhos de Deus. Eu respeito a Deus por amor, mas me achego até Ele da forma que eu estou. Eu, como uma criança para Deus, eu não vou desrespeitar a Deus independente da forma que eu estou vestido, mas sim com a forma que eu estou vivendo a minha vida, mas sim com o que eu estou fazendo. Eu não me desrespeito a Deus com aquilo que eu visto, mas com aquilo que eu faço. Quando eu tento me relacionar a Deus, com Deus, através da oração, eu estou falando com Deus na sua própria casa. Eu estou falando com o meu Pai na sua própria casa. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu peço a Deus que tudo que foi falado entre no coração de cada um, como a palavra do Senhor Deus diz, como uma flecha certeira. Aleluia. Ore a Deus para que tudo que foi falado aqui não seja perdido, mas que entre no seu coração e fique guardado. Amém. Porque de todas as coisas importantes que nós podemos falar, a mais importante é: você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos orar a Deus?